O meu nome já foi referido várias vezes, mas que eu me lembro é a primeira vez, provavelmente será a última que me dirijo a vocês enquanto Assembleia. Não, a última enquanto Assembleia aqui. Espero bem que não, e nas conversas individuais pelos corredores vamos falando. E não vou gastar muito tempo. Só agradecer, em primeiro lugar, a vocês, a vossa presença e o vosso trabalho nas vossas comunidades educativas, nas vossas comunidades familiares, no vosso serviço pastoral, no autêntico serviço pastoral que prestam não apenas como profissionais da educação, mas ao serviço da Igreja, do povo e do Reino de Deus. Esta palavra penso que deveria deixá-la na qualidade de diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã. A minha segunda palavra para agradecer aos coordenadores das equipas do primeiro, segundo e terceiro ciclo que ouvimos esta manhã. Penso que, apesar da brevidade das intervenções, de serem rápidas, até devido às alterações que tivemos que fazer também no programa, quereríamos que o Sr. António Francisco, de algum modo, fechasse esta nossa Assembleia, portanto, depois a outra parte prática da parte da tarde para os trabalhos daqueles que vão acreditar, mas agradecer-lhes, porque é a minha sensação, mas já partilhei conversas com outras pessoas, agora neste pequeno intervalo, que foi muito clara, apesar das curtas intervenções, foram intervenções claras e que mostraram toda a lógica, chamemos-lhe assim, que se preside a estas alterações e que, de uma maneira geral, e depois poderão com detalhe ver isso nos documentos, mas que ficaram a entender perfeitamente aquilo que está em causa nestas pequenas alterações, pequenas, mas que são pequenas, mas que vão ou pretendem ir ao essencial da disciplina no currículo. Em terceiro lugar, agradecer ao Sr. D. António o ter-nos acompanhado, é sempre um privilégio, eu não sei como agradecer também, porque isto toca-me cá a fundo no meu coração, o seu esforço, que um bispo que tem a responsabilidade de uma diocese e tem muitos outros afazeres e outras responsabilidades, consegue manter-se 3 dias, podemos considerar assim, inteiros entre nós. E só uma circunstância que surgiu há relativamente pouco tempo o fez alterar o não estar até da parte da tarde connosco. Mas é um agradecimento profundo que eu quero deixar da minha parte, mas penso, com certeza, todos vós partilhais este meu sentimento, esta minha gratidão. Eu fiz um grande papel com o currículo do Dom António Francisco para o apresentar, mas eu esqueci-me dele no quarto. Vocês vão ouvi-lo. Obrigado. Sr. Diácono, obrigado pela sua amizade e dedicação. Obrigado. E obrigado, sobretudo, pelo seu empenhamento nesta grande causa que é de todos nós, e sem estarmos aqui a retribuir, não estamos em jeito de ping-pong, nem em ténis de mesa, embora eu goste muito desse jogo e deste desporto, mas depois no fim também me pertence e se impõe que diga uma palavra de gratidão e que retribua o bem que todos vós aqui
realizais neste campo imenso da educação moral e religiosa católica. Para que não haja assim, porque senão pensam que foi mesmo um acontecimento muito... Eu queria dizer a razão porque não posso estar tarde. E digo por duas razões. Primeiro, para ser claro e transparente, não há nada a recear nesse aspecto. Na verdade, eu comprometi-me a estar o tempo todo e depois tive de pedir para alterar para poder falar de manhã. Mas faço também em homenagem à razão que me leva a estar em Aveiro esta tarde, porque se trata de alguém que deu imenso a este campo da educação cristã, que foi diretor do nosso Secretariado Nacional de Educação Cristã e de quem todos nós gostamos muito. Como sabem, na vida de uma diocese, habitualmente as nomeações fazem-se no verão. Eu também assim fiz, e ao nomear 23 sacerdotes, pensei que a programação deste ano pastoral, naquilo que era a missão dos padres, estaria decidida e resolvida, tendo no horizonte uma grande alegria, porque depois de 7 anos em Aveiro, em que só tinha ordenado 2 sacerdotes, no passado mês de novembro ordenei, graças a Deus, 3 presbíteros e 8 diáconos permanentes, e, portanto, essa reorganização seria possível, mas só para eles. Entretanto, faleceu-me o padre mais novo do Arciprestado de Vagos, com 55 anos, e de repente, no mês de julho passado, e as nomeações estavam feitas, e os outros sacerdotes, todos os outros sacerdotes do Arciprestado de Vagos têm mais de 72 anos, e eu pensei, depois de muito refletir e de dialogar com o Conselho Episcopal, em chamar o padre Corubim, José Pereira da Silva, a esta nova missão, pedindo-lhe para deixar uma paróquia que gostava tanto dele, onde ele estava há 34 anos, que era em Angeja, e para poder assumir, mas pedindo-lhe igualmente para aguardar o tempo propício e oportuno, como aqui foi dito ontem, o tempo oportuno para o poder fazer quando tivesse um sacerdote para colocar em Angeja. Isso aconteceu no princípio de janeiro e, portanto, a partir de hoje de tarde, se Deus quiser, o padre Corubim vai iniciar o seu munus apostólico na paróquia de Sousa, São Miguel de Sousa, no Arciprestado de Vagos, pertinho do Colégio de Calvão, de que ele é diretor, e por isso ele manifestou vontade, e eu tenho esse dever de que eu esteja na celebração da primeira Eucaristia na nova paróquia, que é às 3h30 da tarde, e é por isso que peço que releveis a minha falta e que me acompanheis com a vossa oração e com a vossa gratidão a este sacerdote da Igreja, para quem não foi fácil deixar a paróquia onde estava, mas para quem o desafio da missão também o leva a estas novas paragens, com um horizonte de missão que ele conhece. Uma outra palavra para dizer que depois de tudo aquilo que aqui vivemos ontem e hoje, e que aqui sentimos, às vezes tenho pensado que era já dispensada ou dispensável facilmente, se bem que eu não sou descartável, mas que era dispensada a minha intervenção. Em todo caso, gostaria de partilhar convosco algumas ideias refletidas e, ao mesmo tempo, de vos dizer que a minha presença aqui é em nome da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, e que quer dar chancela de direito e de empenhamento a tudo aquilo que aqui ouvimos e a tudo aquilo que daqui se desprende e inicia no caminho do futuro. Por outro lado, queremos também, direi isto no fim, mas desde já queremos também ouvir-vos, aqueles que estão em formação acreditada, deverão fazê-lo já nas suas expressões e naquilo que refletem do relatório desta formação, mas depois mesmo os outros, nós temos hoje formas de comunicação que, se bem que não o façamos em sala de aula e aqui em sessões abertas, porque o tempo não nos vai permitir isso, mas que depois façais chegar ao SNEC e concretamente ao Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica e à equipa das betas curriculares e da renovação do programa e da transformação dos manuais, todas as vossas sugestões. Nós estamos neste tempo em que tudo o que fizermos para aperfeiçoar e tornar melhor aquilo que queremos que seja bem, nesta centralidade no essencial e neste ir à mega meta que é o coração do Evangelho e viver a alegria do Evangelho, como vos propunha esta manhã, tudo isso é por bem, porque será na Assembleia Plenária de maio
de abril, maio, começa em abril e termina em maio, que irei levar à Conferência Episcopal tudo aquilo que estamos a trabalhar com gosto, com alegria e com determinação. Então, o tema que me foi proposto e que na nossa preparação da agenda para estes dias e para este fórum percebi que seria o meu dever de vos falar era das metas curriculares no contexto da educação cristã. Portanto, um sentido um bocado mais abrangente, mas que não dispensa que tudo aquilo que aqui ouvimos se possa integrar e inserir, e foi um belíssimo contributo que vai tornar mais fácil, até mais rápida a minha intervenção. Se não ler tudo, não é isso que importa. O que importa é que saibamos que estamos todos no mesmo barco, ao bom jeito da minha diocese, que fez da missão jubilar 101 peças do mesmo barco, este barco que se desfez e repartiu e que depois se refez e se afirma hoje um símbolo da nossa Igreja Diocesana de Aveiro. Também assim é noutros horizontes e noutras missões, como é a nossa de Educação Moral e Religiosa Católica. Aprendido com o Papa no dia 27 de dezembro do ano passado, quando estivemos em Roma no Congresso Mundial da Catequese, o Papa saudou-nos assim, e tinha à frente cardeais, tinha à frente bispos, tinha religiosos, tinha leigos, eu digo em português, caros catequistas. Eu também vos digo caros professores, amigos professores da Educação Moral e Religiosa Católica. Somos todos. Quero começar esta intervenção escorrendo-me de um texto deste livro que está aí distribuído e repartido, A Religião para Ateus, de Alain de Botton, que nos diz assim, e passo a citar: mesmo que alguém discorde da visão cristã da vida, sobre o que nós precisamos na nossa vida, é difícil questionar a provocadora tese subjacente, a de que temos dentro de nós algo de muito precioso, invulnerável, que temos de alimentar e estimular sempre na viagem pela vida. Assim, pelos seus padrões, o cristianismo não tem outra opção a não ser centrar o seu enfoque, como nos falava ontem o Sr. Patriarca, o seu enfoque educativo em questões essenciais e explícitas. O texto que acabo de citar não é de um autor cristão, nem é sequer de nenhum documento do magistério da Igreja, mas é do insuspeito autor, nascido em Zurique em 1969 e que agora vive em Londres. É de Alain de Botton, um autor que não se confessa crente, pelo contrário, e que publicou o seu livro Religião para Ateus, mas que em todos os seus textos reconhece o insubstituível papel da religião e da educação religiosa na formação integral do ser humano. Este olhar antropológico sobre a vida é para nós também um desafio imenso, que não são aqueles apenas que se encontram no quadro da gestão do nosso pensamento mais comum, que afirmam a importância da educação religiosa na formação integral do ser humano. Bem certo, e é preciso que o diga em abono da verdade, que a afirmação, muito do que o autor diz, é colocado num registro de utilidade da religião que não subscrevemos, certamente, porque ele defende uma perspectiva da utilidade da religião. Mas esta honestidade deste autor cria um contexto favorável à nossa reflexão pela universalidade que lhe confere e pela totalidade que a busca e anseia. O reconhecimento que o autor faz favorece a criação de uma plataforma de encontro com aqueles que ainda se interrogam sobre a legitimidade da educação religiosa. E gostaria de fazer aqui uma abertura a um campo da missão do professor de Educação Moral e Religiosa Católica que frequentemente não é tão referido quanto necessário, que é a nossa relação em escola, com os outros professores, e que é a nossa relação com a comunidade educativa alargada, com os pais dos nossos alunos, independentemente da profissão da sua fé
ou de critérios de orientação da sua vida diferentes dos nossos, mas que aceitam e que querem que os seus filhos e os seus educandos frequentem a disciplina de educação moral e religiosa católica. Cito ainda uma última afirmação que nos predisporá para a nossa abordagem. Deve dizer-se, em abono das religiões, que elas nunca alinharam com aqueles que afirmam que é impossível ensinar-se a sabedoria. Se eu tivesse trocado ideias com o Sr. Patriarca para lá daquelas do convite que lhe fiz para que estivesse connosco, poderíamos dizer que ontem o Sr. Patriarca ajudou-nos a ver que nós somos educadores da sabedoria. Porventura, ao jeito dos livros do Antigo Testamento que nos falam da sabedoria, do gosto e da beleza da sabedoria, do encanto da sabedoria, mas também ao gosto de uma exegese mais aprofundada que nos diz que o Verbo de Deus é a revelação da sabedoria de Deus. Primeiro ponto, depois desta introdução, na senda da busca das finalidades da educação cristã. Com o intuito de identificar as finalidades da educação cristã, eu quero tomar por referência o que se afirma na Declaração sobre a Educação Cristã do Concílio Ecuménico Vaticano II, Gravissimo Educationis, isto é, o gravíssimo dever da educação. Estamos a celebrar 50 anos deste documento, faz-nos bem conhecê-lo. E um dos apontamentos que referi e sublinhei, nos apontamentos que fui tomando, foi a importância que ontem aqui ouvíamos que se devia dar ao magistério da Igreja, concretamente à doutrina social da Igreja e aos documentos conciliares. Afirma-se no número 2 desta declaração que todos os cristãos, uma vez que mediante a regeneração pela água e pelo Espírito Santo se tornaram novas criaturas, se chamam filhos de Deus e são-no de facto, mas por isso mesmo têm direito à educação cristã, constituindo-se assim este direito como um dever da Igreja. Acrescenta ainda o mesmo documento, a esta definição de direito há uma verificação de facto que a acompanha, que atribui à tarefa da educação uma particular acuidade e relevância no contexto atual. E são do proémio desta declaração as palavras que cito. Os homens, cada vez mais conscientes da dignidade e do dever que lhes são próprios, anseiam por uma participação cada vez mais ativa na vida social. E isso só o conseguem através de uma atenta e esmerada educação. Ficam assim reunidos os traços para sublinharmos e colocarmos em relevo a necessidade e a importância da educação. O mesmo é dizer a necessidade e a importância da missão que assumimos. Os objetivos e as metas têm sido reiteradamente afirmados por nós, bispos portugueses, quando nos pronunciamos sobre matérias de educação. Em 2002, na Carta Pastoral sobre Educação, Direito e Dever, missão nobre ao serviço de todos, sublinhavam os bispos, e eu digo sublinhavam porque eu ainda não era bispo nessa ocasião, o contributo para a definição de um projeto de educação que promova, são palavras dos bispos portugueses, que promova o desenvolvimento equilibrado de todas as dimensões do ser humano. E afirmavam o reconhecimento de que os educadores, são palavras citadas, textuais, que os educadores são verdadeiros artífices de um futuro de pessoas harmoniadamente desenvolvidas e em boa relação social. O principal objetivo da educação é, por isso, suscitar e favorecer a harmonia pessoal, dizem-nos os bispos, a verdadeira autonomia, a construção progressiva e articulada dos aspectos racional e volitivo, afetivo e emocional, moral e espiritual, pois, continuam eles, desta harmonia pessoal decorre a participação social e feliz, cooperante e solidária que resulta na harmonia social. É isto que nós procuramos e é isto que nós temos realizado em Portugal. Que nos façam justiça, pelo menos que nos respeitem no trabalho que temos feito. Em 2008, no documento A Escola em Portugal, Educação Integral da Pessoa Humana, que aqui já foi referido, sublinhávamos então que
sublinhávamos nós, os bispos, que a educação, e são palavras textuais, é o percurso da personalização e não apenas da socialização e da formação para a cidadania. A educação autêntica é a educação integral da pessoa. Esta integralidade é, aliás, marca de água da visão e a ação cristãs, como se explicita na consideração de Paulo VI, e de que o desenvolvimento para o ser deverá ser integral de todos os homens e do homem todo. Também já em 2006, no documento que aqui já foi apresentado e referido, Educação Moral e Religiosa Católica, um valioso contributo para a formação da personalidade, reconhecíamos que o contributo de MRC para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens parte do reconhecimento da componente religiosa como fator insubstituível para o crescimento em humanidade e em liberdade. A dimensão religiosa, continuamos neste documento, é constitutiva da pessoa, pelo que não haverá educação integral se a mesma não for tomada em consideração. Nem se compreenderá, continuamos ainda, verdadeiramente a realidade social sem o conhecimento do fenómeno religioso e das suas expressões e influências culturais. Fim de citação. Constatamos assim todos nós que não há aqui um dualismo entre falar da educação como ela deverá ser e assumir a educação religiosa como um mandato e uma missão. Quando muito, poderá falar-se de um reforço de identidade, estamos convencidos disso, que confirma a necessidade universal, mas nunca a substitui. Segundo ponto, das metas curriculares às finalidades da educação cristã. Chegados aqui, importa verificar em que medida a definição das metas cumpre este desejo e este compromisso, sendo necessário de imediato constatar a oportunidade dos três domínios em que se congregam as várias metas propostas no nosso programa. O domínio da religião e da experiência religiosa, como já aqui foi referido, o domínio da cultura cristã e visão cristã do mundo e o domínio da ética e da moral. Antes de mais, e sem me demorar, constata-se um equilíbrio que, contudo, confere maior peso ao domínio da cultura cristã e visão cristã da vida, que nos parece coerente com a constatação já feita em 2006 de que a educação, e são palavras do documento, a educação moral e religiosa católica é oferecida a todos os alunos, independentemente da sua diversidade de crenças e opções religiosas, com fé católica ou outra, em situação de procura, indiferentes ou descrentes. Esta diversidade corresponde à situação das famílias que solicitam para os seus filhos a educação moral e religiosa católica, coerente com o princípio da subsidiariedade que coloca a escola ao serviço da educação desejada pelos pais. Se umas famílias desejam que a componente religiosa integre a formação dos seus filhos, outras há que se interessam somente pela sua informação e formação moral e cultural. Pertence-nos a nós, e terminou a citação, e agora são palavras minhas, pertence-nos a nós saber acolher cada um dos nossos alunos na sua memória e percurso de vida e também nas suas perspectivas e sonhos. Mas uma coisa não dispensa a outra, nem a reduz nem a limita. Na realidade, o contexto específico em que se situa a educação moral e religiosa católica distingue-se de catequese, exigindo métodos e caminhos diversos, pois, situada na escola, a educação moral e religiosa católica insere-se nas suas finalidades, utiliza os seus métodos e tem uma especificidade própria, o que confere ao ensino religioso escolar a sua característica peculiar é o facto de ser chamado a penetrar no âmbito da cultura e de se relacionar com os outros saberes. Com uma particularidade, num contexto fragmentário como o de hoje, que Gil Lipovetsky, que é um filósofo e um sociólogo que recentemente foi doutorado honoris causa pela Universidade de Aveiro e que designa como hipermoderno este tempo marcado pela decepção, sabemos que a renovação de sentido e a capacidade de conferir a unidade ao que muitas vezes está estilhaçado ganhou maior importância e urgência.
E talvez isso, aí resida esse grande apelo de Bento XVI para a emergência educativa do nosso tempo, porque o futuro depende muito do que a educação conseguir realizar agora. Esta marca identitária, por isso, da educação moral e religiosa católica, diz-nos da sua força, da sua atualidade e da sua importância. Na verdade, não pode supor-se uma educação neutra, porque não é neutra a condição humana, não é neutro o Evangelho, dizia já há tantos anos o cardeal Martí, arcebispo de Paris. É em situação que a totalidade do humano se realiza, já ouvimos aqui várias vezes. Ora, é este pressuposto que se constata na formulação encontrada para a elaboração das metas e para o trabalho que temos nas mãos. É este registro que tem toda a legitimidade de construir um programa sobre a pretensão de estruturar o agir ético e moral a partir de uma matriz específica, tornando possível que, ao configurar-se a plenitude do humano, se esteja em simultâneo a configurá-lo com Cristo, pois não há plenitude sem Deus contra a plenitude humana, nem o contrário. Não há plenitude humana contra o Deus uno, único e pleno. A plenitude em Deus terá de ser a máxima realização do ser humano. Assim o acreditamos e assim o propomos, assim o desejamos também com o nosso trabalho. Na verdade, como recordava a Declaração Conciliar sobre a Educação, a verdadeira educação propõe-se realizar a formação da pessoa humana em ordem ao seu fim último e, simultaneamente, o bem da sociedade em que o homem se insere como membro e em cujas responsabilidades terá parte ativa logo que se torna adulto. As metas do programa têm, assim, como meta última esta configuração de cada homem e de cada mulher, que são os nossos alunos como humanos integrais, pois, na medida em que o forem, estarão a caminhar para esta configuração total com o Mestre. São particularmente ilustrativas desta certeza as palavras partilhadas pelo Papa Francisco na encíclica Lumen Fidei, no número 19. Quando o homem pensa que, afastando-se de Deus, encontrar-se-á a si mesmo, a sua existência fracassa. E agora são palavras minhas, porque nós queremos que a existência humana das crianças, adolescentes e jovens, nossos alunos, seja uma existência feliz. Queremos que eles se encontrem nesta convergência e neste carrefour de descoberta com o Deus a quem os queremos ajudar a procurar e a encontrar. Quando espera do horizonte último, o homem fica em causa. Contribuir para que esta possibilidade nunca se confirme é o grande imperativo que as metas curriculares também pretendem assegurar. Nelas se repercute, enfim, este desafio que nos deixa o Papa Francisco na Lumen Fidei, no número 51, devido precisamente à sua ligação com amor, e ontem já o Sr. Patriarca nos falava disso, e mais tarde fomos vendo surgir, à medida que íamos descobrindo as unidades letivas dos vários ciclos de ensino, mas remeto-me novamente à Lumen Fidei. Devido precisamente à sua ligação com o amor, a luz da fé coloca-se ao serviço concreto da justiça, do direito e da paz. A fé nasce do encontro com o amor gerador de Deus, que mostra o sentido e a bondade da nossa vida. Esta é iluminada na medida em que entra no dinamismo aberto por este amor, isto é, enquanto se torna caminho e exercício para a plenitude do amor. A luz da fé é capaz de valorizar a riqueza das relações humanas, a sua capacidade de perdurarem, de serem fiáveis, de serem para sempre, como nos desafiava ontem o Sr. Patriarca, de enriquecerem a vida comum. A fé não afasta do mundo, nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos. Sem um amor fiável, nada poderia manter verdadeiramente unidos os homens. A unidade entre eles seria concebível apenas enquanto fundada sobre a utilidade, a conjugação dos interesses, o medo, mas não sobre a beleza de viverem juntos,
nem sobre a alegria que a simples presença do outro pode gerar no nosso coração. A fé faz compreender, é a Lumen Fidei que o diz, a fé faz compreender a arquitetura das relações humanas, a geografia dos nossos campos de vida, porque identifica o seu fundamento último e destino definitivo em Deus, no seu amor, e assim ilumina a arte da sua construção, tornando-se um serviço ao bem comum. Continua ainda a Lumen Fidei. Por isso, a fé é um bem para todos, um bem comum. A sua luz não ilumina apenas o âmbito da Igreja, nem serve somente para construir uma cidade eterna no além, mas ajuda também a construir as nossas sociedades de modo que caminhem para um futuro de esperança. Fim de citação. Terceiro ponto. Caminhos percorridos, decisões tomadas. O despacho 5.306 de 2012, 18 de abril, criou uma oportunidade de, primeiro, colocarmos no seu lugar as finalidades da disciplina de educação moral e religiosa católica que tinham ficado esquecidas porventura. Estas finalidades, e faz-nos sempre bem recordá-las, estas finalidades foram definidas pela CEP em 2006. Educação moral e religiosa católica, um valioso contributo para a formação da personalidade. E foi a partir delas que se elaboraram os manuais, também em 2007, mas foi a partir delas que definimos as metas curriculares que, segundo o despacho acima referido, passaram a ser para todas as disciplinas uma referência fundamental no ensino. Já aqui foi dito, e sou redundante, mas apenas para também assumir esta decisão. Segundo ponto, queremos este despacho de 5.306 de 2012 criou uma oportunidade para fazermos uma avaliação de um programa e do programa e dos manuais com 7 anos de existência. Às vezes nós na Igreja temos muita dificuldade de avaliar. E isto faz-nos bem senti-lo e faz-nos bem reconhecê-lo, mas não para nos lamentarmos das dificuldades que temos na avaliação, mas sim para sermos capazes de avaliar com verdade e com justiça, não para dizer que foi mal ou que foi melhor, mas para dizer que aquilo que fizemos nos abre caminho àquilo que devemos fazer. É sempre a memória do passado, é o bem realizado e é o caminho feito, mas a avaliação é necessária para ver para onde vamos. Já Séneca dizia isso. Não há vento favorável a quem não saiba para onde vai. E por isso é no horizonte do futuro, a partir de dados recolhidos sobre as dificuldades de aplicação na prática e valorizando na reflexão que é muita e muito capaz e competente de todos nós, que esta reflexão feita ao longo destes 7 anos nos permite uma maior adequação à realidade da escola de hoje e ao papel da educação moral como presença da Igreja na escola. Terceiro ponto, foi publicada uma nova legislação sobre a educação moral e religiosa católica, o Decreto-Lei 70 de 3013, de 23 de maio, que reafirma, sem ambiguidades, e temos de o dizer para que todos o ouçam e para que outros o digam também, que reafirma a legitimidade da presença da educação moral e religiosa católica na escola e que reconhece o docente de educação moral e religiosa católica como profissional entre os seus pares. E por isso estamos a responder assim àquilo que é a necessidade do ensino religioso escolar aparecer como uma disciplina escolar, com a mesma exigência de sistematização e rigor que têm as demais disciplinas, como se refere no Diretório-Geral da Catequese. Quarto ponto, acresce a tudo isto a avaliação que fomos fazendo das várias sugestões de alteração que nos chegam, de advertências ou de algumas inexatidões que vamos encontrando, como em tudo na vida. Nada do que é humano é perfeito e absoluto, mas tudo o que é humano se pode aperfeiçoar e inspirar no absoluto que é Deus e nos serviços que fazemos. Essas sugestões vieram-nos de professores, de encarregados de educação ou de instituições. Por isso, temos, com verdade,
o dever de as acolher e de as aproveitar para fazermos mais e melhor. Assim, ponderadas estas razões, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé decidiu rever e refazer o programa de Educação Moral e Religiosa Católica, como aqui foi apresentado, e elaborar os manuais de Educação Moral e Religiosa Católica em ordem, e agora aqui é que há o elemento novo, em ordem a que o programa e tudo que estabelecemos e refletimos e escrevemos sobre as metas curriculares possam ser apresentados à Conferência Episcopal em abril, maio, e em ordem a que todos os manuais estejam de forma a serem publicados em maio do próximo ano para entrar em vigor no ano letivo 2015-2016. Isto levanta-nos esta dificuldade aparente de podermos pensar que estamos um ano sem manuais novos, mas não deixamos de ter os manuais antigos e não deixamos de ter um elemento novo, que é de sabermos o que vamos ter e trabalhar para o podermos nós próprios ir implementando com a nossa força da criatividade. Portanto, decidimos assim para que as coisas não se façam apressadamente e para que também a Conferência Episcopal possa ler todos os manuais e para que todos nós tenhamos tempo para os apresentarmos ao mesmo tempo, em ato público, para também a isso dar visibilidade ao bem que realizamos nas nossas escolas. Não deixa de ter algumas dificuldades do peso económico em tempo de austeridade e dificuldades para as famílias que têm vários filhos e os manuais, mas são aspectos que nós estamos dispostos a ouvir-vos e a entender e a ajudar a resolver também esses problemas que nos parecem problemas menores em função desta, passa a expressão, desta mega meta que é levar o Evangelho e levar-nos a todos ao coração do Evangelho e levar o Evangelho ao coração de cada um de nós, nesta linha da exortação apostólica do Papa Francisco, sermos também nós anunciadores da alegria do Evangelho e fazê-lo bem, a nível de competência pedagógica, dedicação generosa e de atenção permanente às nossas escolas, nesta transversalidade que há com as outras disciplinas e neste esforço maravilhoso que aqui vimos ontem e hoje revelado e apresentado. Para que não se proceda por isso, nem apressadamente, mas também para que não nos demovamos, esta minha palavra tem de ser dita com esta clareza também, para que não nos demovamos, nem queiramos diminuir o nosso empenho ao ritmo ao longo deste ano e para que os textos do programa em chave de metas curriculares que aqui foram apresentadas possam ser assim um belo contributo para a educação moral e religiosa católica no nosso país. Contamos com a colaboração de todos e essa colaboração passa pelo acolhimento de cada um. Estamos aqui para cumprirmos o nosso dever, também no que a Comissão Episcopal diz respeito, e só o podemos e sabemos fazer com a vossa ajuda. E dessa ajuda nunca nenhum de nós teve qualquer dúvida, porque o bem que se faz hoje na educação moral e religiosa católica é bênção de Deus, mas é ação vossa. Obrigado.